Vascaíno, que mundo é esse que a gente está vivendo? Lamentável o que aquele torcedor do Flamengo fez ontem com a jornalista Jéssica Dias. Lamentável. Vem dar beijinho em mim, safada. Aqui, ó, o meu martelo aqui na mão. Então, ato repulsivo, e vai os nossos sentimentos aqui a Jéssica Dias. E, meus amigos, vamos falar de coisas boas aqui. Vamos falar do nosso Vascão da Gama. Vamos falar muito aqui sobre as categorias de base do Vasco, que mais uma vez ontem nos encheu de orgulho. 29ª rodada começa aí com um resultado surpreendente, hiper favorável para o Vasco da Gama, as coisas dando certo. Chamou muita atenção a situação do Jorginho aí, falando sobre determinados aspectos, dando atenção para determinados fatos que outros treinadores não deram. O Paulo Brax falou muito aqui sobre o planejamento para 2023. Já acabou o dinheiro, Paulo Brax? Que história é essa? Bom, iremos falar muito aqui também sobre a situação dessa lista de reforços aí para 2023 que está dando o que falar. E ontem, além do Oscar, mais 2 jogadores surgiram aí. O Michel, que jogou aqui no Flamengo, e o Pedro Raul. Então a gente tem muito assunto para a gente poder falar. Eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Pessoal, só pedir para vocês, a gente está numa luta aqui muito grande para a gente comprar uma câmera nova, certo? Ajuda a gente, por gentileza. A gente está fazendo com uma câmera emprestada. Eu vou deixar aqui o Pix aqui, ó. Quem puder, humildemente, tá? Pô, dá essa moral aí pra gente poder comprar a câmera, certo? Bem, meus amigos, é o seguinte, vamos começar aqui pelas categorias de base do Vasco da Gama. Ontem o Vasco da Gama, lá no Ceará, venceu o Fortaleza por 4-1, arrebentou o nosso sub-20, e é o seguinte, meus amigos, coloca atenção nesse menino aí, ou melhor, foi o sub-17, coloca atenção nesse menino Ryan, que o cara é muito bom de bola. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, começando aí com bons resultados para o Vasco da Gama. Isto mesmo, ontem a gente viu a Ponte Preta passar por cima do Sport, e o Vasco manteve a diferença aí para o Sport, que é o 6º colocado, para 5 pontos. Agora a gente tem que secar aí o CRB e também o Londrina. As coisas começaram boas aí para o Vasco da Gama. E não tem jeito, gente, é ser humilde e secar. E ontem o Jorginho, após ser apresentado pela Vasco SAF, ele fez um trabalho aí muito bacana no campo e disse o seguinte: olha, vou aproveitar a garotada. Jogador experiente, não adianta ficar de cara feia, que se eu tiver que barrar, vai barrar. Não vou colocar jogador para jogar aí só com nome. Inclusive o Nenê deve ser poupado aí para o jogo contra o Náutico, né? Que é o jogo pós o jogo aí contra o Grêmio. E o Jorginho falou aí muito também sobre o Alex Teixeira, conversou bastante tempo aí, tentando encaixar o Alex Teixeira numa posição correta,
vendo a situação ali da linha de frente, um jogador em especial ele chamou para conversar, que foi o Gabriel Peck aí, ele disse que deu um carinho no Gabriel Peck, e principalmente os erros coletivos e individuais, né? A parte da zaga aí que assusta o torcedor vascaíno. Ele deu uma conversada aí com o Quinteiro, que vive um momento ruim, que fez um gol contra na partida contra o Bahia, cometeu um pênalti aí, deu mole na última partida, deu aquela conversada com Danilo Bosa, que virou vilão contra o CSA, e o próprio capitão Anderson Conceição, que não vive um bom momento, que fez um gol contra a equipe do Guarani, né, de Campinas. Então, parabéns ao Jorginho aí por esse lado aí humano. E o Paulo Brax falou ontem que não há necessidade do torcedor do Vasco se preocupar com orçamento, tá? O Paulo Brax falou aí que o Vasco não vai vender as joias à toa, certo? E que o Vasco vai firme e forte aí. Paulo Brax disse que boa parte do dinheiro já foi gasto aí com a situação aí de salário, para colocar salário em dia e arcar aí com compromissos que o Vasco tem com fornecedores e situações aí na justiça. Acabou o dinheiro, Paulo Brax? Quero ver isso na prática aí no próximo ano aí com a situação de reforço. Isto porque o jornalista Jorge Nicola, ele soltou uma bomba aí na comunidade vascaína falando sobre a parceria aí do Vasco SAF e a Juliana Bertolucci. E é o seguinte, cara, além do Oscar ontem, surgiu 2 nomes aí. Situação do atacante Pedro Raul, que é um jogador que está encantando bastante lá no Goiás, não deve permanecer. A 777 Partners tem interesse nesse jogador. Inclusive, alguns sites aí já publicam aí o interesse aí em Pedro Raul, certo? A gente coloca aqui a matéria para vocês terem conhecimento. Vamos lá. Então tá lá, ó, 5 gigantes do futebol brasileiro estão de olho em Pedro Raul do Goiás. Clube acena com proposta, né? Então é o seguinte, cara, um desses clubes aí é o Vasco da Gama, que promete vir muito forte. Pedro Raul seria uma boa aí pro Vasco da Gama. Agora, o que pegou de surpresa aí foi a notícia que saiu hoje no jornal O Dia, né? Michael, ou Michel, que jogou no Flamengo, né? Também interessa a 777 Partners, e inclusive aí, né, já teria, né, uma proposta de rescisão de contrato do Michel lá com o mundo árabe para vir atuar no Rio de Janeiro. Botafogo e Corinthians também têm interesse aí no atleta, né? Então são jogadores aí, a gente coloca aqui a fonte para vocês, ó, que estão sendo especulados aí no Vasco da Gama nessa nova era aí de modernidade. Paulo Brax falou que não vai ter problema aí para contratar, né? Então a gente coloca aqui para vocês aqui, certo? Bom, galera, é o seguinte, espero que dê tudo certo, né? Na teoria tá tudo bem, tá tudo legal. Acho que o Vasco vai subir porque os jogadores estão aí atenados com o Jorginho. Os times aí rivais do Vasco não têm ajudado aí eles próprios, né? Estão ajudando o Vasco, então isso tudo é muito importante. Mas diz aí o que vocês acham dessa expectativa toda. E não deixe, pessoal, dá uma força aí, ajuda aí o nosso canal a ficar de pé. Tá aí o Pix para que você possa doar para a gente colocar uma câmera nova. Tá bom, pessoal? A questão mesmo de necessidade que a gente está fazendo com uma câmera emprestada. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Aquele abraço aí,
Um beijo do gordo. Valeu.